Bem-vindo a mais um programa Vamos Falar de Saúde. Ainda há alguns dias sucediam-se os apelos na nossa sociedade para a doação de sangue, dado que as reservas deste precioso produto estavam em ruptura. O sangue que circula no nosso corpo tem como função a manutenção da vida. Transporta nutrientes, oxigênio, anticorpos, hormonas e tudo mais que os remotos tecidos e órgãos necessitem. Entre as células sanguíneas temos os glóbulos brancos que pertencem ao nosso sistema imunitário. É uma maravilha quando tudo corre bem, mas e quando existem distúrbios ou mesmo doenças no sangue? O que fazer, dado que estamos a falar de algo tão essencial? O nosso tema de conversa hoje é exatamente o sangue e para o efeito convidamos o Dr. Filipe Valente, que é médico, especialista em medicina geral e familiar e trabalha no Pinhal Novo, Concelho de Palmela. Dr. Filipe Valente, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui, para falar deste tema tão importante e também para responder às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Eu começo por lhe colocar então uma pergunta. O que é o sangue? Como é que podemos introduzir uma conversa neste tema? Bom, como cristão, eu aceito e acredito na Bíblia como um livro inspirado por Deus. Eu gostaria de introduzir com um texto bíblico que encontramos no Salmo 119 e no versículo 73, que eu vou ler. Com as tuas mãos me criaste e formaste. Dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos. Parece-me que isto resume um pouco o que nós somos. Somos formados pelas mãos do nosso Criador, Jesus, Deus. E como tal, devemos dizer que tudo é perfeito. Ora, o sangue é, antes de mais, um órgão. E como órgão, tem que ter diversas células, e o pastor Daniel Bastos já referiu duas delas. São, ao todo, daquelas que, enfim, que são as mais comuns e as mais habituais, 3. E por vezes introduzem-se outras, tipo, eu vou dar um exemplo, um vírus, uma bactéria também se introduz dentro do sangue, são células também, mas que só vão estragar aquilo que Deus criou. E como órgão, este órgão tem uma função importantíssima. Para já é um órgão muito volumoso, se nós quisermos. O volume habitual para uma pessoa com cerca de 70 quilos será entre os 5 e os 6 litros de sangue a circular no nosso corpo. Portanto, estamos a ver já que é um volume bastante acentuado e que tem uma função, como o pastor disse muito bem, de fornecer tudo quanto é essencial para que o ser humano possa sobreviver. Composto por 3 grupos de células, são os glóbulos vermelhos, ou hemácias, os glóbulos brancos, ou, tecnicamente, como nós chamamos, os leucócitos ou leucocitos, e um terceiro grupo de células que são as plaquetas. E como disse o pastor muito bem, cada uma delas tem a sua função. O glóbulo vermelho é vermelho porque contém um pigmento vermelho contendo ferro que se chama hemoglobina. Daí a cor do sangue. E são as células mais abundantes. Em média, diremos uma média assim muito média, se nós quisermos, no ser humano ronda os 4 milhões e meio de células. Depois temos um segundo grupo, que é menos numeroso, mas também que deve ser bastante numeroso, que são as plaquetas. As plaquetas são células muito simples e que têm uma função praticamente única: proteger e evitar a perda deste órgão tão precioso que é o sangue. Portanto, funcionam como tampões que não permitem que haja uma hemorragia, ou seja, perda do grupo todo do sangue, e formam coágulos para esse fim. E que, em média, digamos, em geral, deve
estar entre os 150 mil e os 350 mil, próximo dos 400 mil. E depois temos um grupo menos numeroso, que são os leucócitos, glóbulos brancos, que esses aí são de, no mínimo, 5 qualidades diferentes, cada um com funções muito específicas, mas que em número global, se não houver nenhuma complicação, deve rondar entre os 4 mil e os 7 mil, 8 mil, 9 mil glóbulos brancos ou leucócitos. Assim percebemos um bocadinho mais porque é que o sangue é um órgão e não um líquido apenas que está ali para circular e ponto final. Tem uma função muito específica. Eu vou resumir rapidamente a função de cada uma destas células. Como o pastor disse muito bem, o glóbulo vermelho, pelo seu pigmento, pela hemoglobina, fixa o oxigênio que vai transmitir a energia necessária e o estímulo necessário e o elemento necessário da nossa respiração para que uma célula viva. E ela precisa de oxigênio. Esse oxigênio é transportado pelos glóbulos vermelhos. Mas também eles formam, ou antes, eles servem para tornar vivo os próprios canais, que são as artérias, por onde elas circulam. Portanto, é um elemento fundamental e como passam por todo o nosso organismo, desde a pele até os órgãos mais profundos do nosso organismo, aí em todo o sítio nós temos a presença de sangue com os seus glóbulos vermelhos, eles têm uma forma muito particular. São uma espécie de um disco espesso, achatado no seu meio. E qual é a função de estar achatado? Porquê que é achatado? Porque ela precisa de, por vezes, tomar formas do braço para que possa passar nas arteríolas mais estreitas que nós temos, onde fazem as trocas gasosas, recolhem o dióxido de carbono, que é o gás poluente do organismo, e fornecem o gás puro, que é o oxigênio, para que a célula sobreviva. E depois, ao nível do pulmão, fazem a troca, deitam fora o dióxido de carbono e fixam o oxigênio que entra através da nossa árvore respiratória. As células brancas, os glóbulos brancos, têm uma função essencialmente de defesa. Eles defendem-se de tudo. Defendem-se de vírus, de bactérias, de parasitas e dão sinais de que algo está mal. E por outro lado, fixam mensagens de defesa. Ou seja, quando se faz uma vacina preventiva, e vivemos uma pandemia e cada vez se fala mais da questão da vacina, é exatamente para estimular um grupo destas células brancas para que, ao penetrar o vírus, imediatamente imobilizam, porque consideram como algo de agressor. Então é preciso defender. Portanto, em caso de infecção, em caso de inflamação, estas células são ativadas e multiplicam-se rapidamente, daí por vezes, numa infecção, estes leucócitos estarem elevados. Portanto, a sua função é proteção. E as plaquetas, como já dissemos, servem para formar barreiras para que não haja uma perda deste elemento tão precioso como é o nosso sangue. Penso ter resumido mais ou menos a função e o órgão que nós vamos tentar conversar agora nestes próximos minutos. Com certeza, Dr. Filipe, obrigado pela breve exposição. É fantástica a maneira como Deus nos criou, como nós fomos criados, a complexidade e a eficácia da forma como tudo funciona. Agora, o que é que se passa? Nós tivemos um pedido, uma pergunta de uma ouvinte do nosso programa. Ela diz ter um déficit de plaquetas. Ora, o que é que se passa quando isto acontece? O que é que se poderá fazer? O que é que acontece? Quais são as implicações? Bom,
As implicações podem ser graves, como já dissemos, pode haver hemorragia de forma espontânea e uma hemorragia simples, tal como, por exemplo, um toque que nós damos num objeto mais ou menos cortante e um bocadinho da pele é levantada e começamos a perder sangue. É nessas circunstâncias que as plaquetas são imediatamente agregadas e depois, por uma cadeia, por uma sequência de fenómenos químicos, então formam uma espécie de um rolhão, que é um coágulo, que impede o prosseguimento, digamos, da perda de sangue. Quem tem plaquetas em baixo número, quem tem plaquetas que estão muito, digamos, em termos de só quantitativos, que são muito deficitários, nessa altura há uma dificuldade na formação desse coágulo. Então, normalmente as pessoas perdem mais sangue. E de que forma? Por exemplo, alguém que espirra. E o simples facto de nós espirrarmos é de uma agressão física muito grande para o nosso organismo. Nós não sentimos se não houver nada, mas por vezes, na sequência de um espirro, a pessoa começa a perder sangue pelo nariz. E então, para estancar esta hemorragia, se as plaquetas estão baixas, vai perder demasiado sangue e pode evoluir para uma anemia. A anemia é a falta de sangue, essencialmente a falta daquele elemento mais importante, se nós quisermos, em termos quantitativos, que são os glóbulos vermelhos. E então entramos numa anemia. Essa pode ser uma consequência. Por outro lado, por vezes, e agora este fenómeno que se fala tanto sobre um tipo de vacina que se faz contra o Covid-19, okay? Diz-se que há uma coagulação disseminada, aumentada, mas nem sempre é devido a um excesso de presença de plaquetas. Mesmo com déficit de plaquetas, este fenómeno pode acontecer, porque há um déficit na programação de tal cadeia da formação do coágulo. E há doenças hereditárias, malformações, genes que fazem com que em determinadas circunstâncias a plaqueta não tenha a qualidade que deveria ter. E mesmo em número suficiente pode não ser o ideal para fazer a sua função. Portanto, não só na quantidade como na qualidade da plaqueta pode haver algum déficit que pode provocar algum distúrbio. O distúrbio mais comum é exatamente o déficit de formação de coágulos, portanto, de impedimento de que haja uma hemorragia. E então podem surgir, por exemplo, hematomas mais ou menos espontâneos na nossa pele, umas nódoas negras, por um toque, mas eu diria um toque o mais simples possível, imaginável. Por outro lado, podem surgir pintinhas vermelhas, que são consequência da formação, digamos, de microderrames e que nós tecnicamente chamamos petequias. São grupos de pintas vermelhas num determinado ponto da nossa pele. E isso pode ser consequência de déficit de plaquetas. Portanto, há toda uma série de circunstâncias que podem levar a isso. Em termos concretos, o que se deve fazer? Um seguimento regular deste ou desta paciente. Falamos para uma ouvinte, pelo como foi dito, esta senhora deverá ter um seguimento regular pelo seu médico de família, que consoante, digamos, a evolução, terá ou não necessidade de pedir a avaliação de um especialista na ciência do sangue, que é a hematologia. Hema, de hemoglobina, portanto, tudo quanto tem a ver com sangue, e patologias ou doenças associadas a este nível. Portanto, se eventualmente for com uma evolução progressiva no sentido de redução, tem que se despistar outro tipo de doenças, tais como doenças até do foro oncológico,
que podem levar a que não haja formação de plaquetas ou que elas são destruídas em excesso por outras razões que são sempre patologias ou doenças de alteração daquilo que deveria ser o normal. Também, sempre despistar e ver, procurar ver se eventualmente há um déficit de produção, porque eu não referi no início, mas vou fazê-lo agora. O nosso sangue é renovado, em média, naturalmente, sensivelmente de 90 em 90 dias. Mas não é uma renovação global, não é, ok, isto vai tudo para reciclagem, venha novo, de uma só vez. Não é isso. É feito de forma progressiva. Portanto, pode haver alturas em que haja um déficit, uma redução, quer seja da quantidade de hemoglobina, portanto, de glóbulos vermelhos, quer seja na quantidade dos glóbulos brancos, quer seja também na quantidade de plaquetas. Mas isso é sazonal, ou seja, pontualmente vê-se, mas depois, numa outra análise efetuada algum tempo depois, não se nota este defeito. Portanto, são coisas ligadas à fisiologia, ou seja, o normal funcionamento deste órgão, que é o sangue. Não sei se consegui esclarecer alguma coisa ou se ainda levantei dúvidas. Não, Filipe, eu compreendi perfeitamente que é preciso descobrir a causa, podem ser variadíssimas as causas e depois o tratamento será em consonância, não é? Sim. Daí que aquilo que disse é excelente para ter esta compreensão do que está em causa. Agora, de facto, o estudo clínico é indispensável, não é? Sem dúvida. Muito bem. Olha, só mais um reforço, só um reforçozinho. Uhum. Um mestre meu, e nós consideramos mestres aqueles que nos ensinaram coisas que nos tocaram, dizia: não há doenças, há doentes, o que muda muito. Ninguém tem, digamos, o protótipo da doença X, portanto tens esta doença. Mas essa mesma doença pode se manifestar de uma forma num doente e de outra forma no outro. Por isso se diz que a medicina é uma arte, por causa disso. E o tratamento é sempre um tratamento da doença e não do sintoma. Dói-me a cabeça, ok, estou cansado, vou dormir, acabou a dor de cabeça, mas dói-me a cabeça, tenho um tumor intracraniano, é uma dor de cabeça como outra qualquer, a causa é outra, o tratamento é outro. Só para tentar levantar um pouco, ou esclarecer um pouco o que é a questão da ciência da medicina. Muito bem. Eu penso que a resposta está dada, mas já agora que estamos no assunto, vamos expandir um pouco a nossa conversa e já agora falar de outros distúrbios ou doenças que são mais comuns e que envolvem o sangue. Pode-nos falar de alguns deles? Bom, já falámos na anemia, onde há um déficit de sangue vermelho, de hemoglobina, de hematócitos, ou seja, glóbulos vermelhos. Isso pode ser ou por um defeito na qualidade da hemoglobina, que leva muitas vezes e está associado ao formato do glóbulo vermelho, por exemplo, a drepanocitose, que é uma doença relativamente comum nos trópicos, nos grandes trópicos. Por exemplo, em África, sensivelmente há países onde 40% da população é portadora desta deficiência. É uma hemoglobina diferente daquela hemoglobina ideal e que vai formar células mais pequeninas. Os glóbulos vermelhos são mais pequenos e, por outro lado, não são um tipo disco achatado, mas são um bocadinho mais redondos. E nós chamamos isto de esferocitos, ou seja, células esféricas. Estas células não conseguem atravessar os canais mais estreitos, porque não conseguem adotar uma deformação tal que consigam passar na arteríola mais estreitinha que nós possamos ter no nosso organismo. Portanto, uma parte do organismo arrisca-se a não receber a quantidade de oxigênio favorável. Então, como é que se manifesta esta doença? Muitas vezes por uma certa palidez
E é interessante que, por exemplo, isto sem nenhuma conotação racista, mas é muito mais, por vezes, muito mais fácil detectar uma anemia no indivíduo de raça negra do que propriamente num caucasiano, como se chama. Raça branca não existe, nós somos cor-de-rosa ou vermelhos, mas não somos brancos. Portanto, na raça caucasiana, por vezes é um pouquinho mais difícil, porque aquela palidez específica mostra que o sangue não chega em quantidade à superfície, às arteriolas mais periféricas, onde o glóbulo vermelho tem que se deformar completamente para poder levar o oxigênio. Por outro lado, nós temos aqui em Portugal também, agora está-me a fugir o nome, a talassémia, que é uma doença mais ou menos da bacia do Mediterrâneo, portanto o norte da África, a região de Israel, Turquia, o sul da Europa, e nós, Portugal, somos também abrangidos por isso. E manifesta-se como? Também um cansaço fácil, a pessoa parece que não consegue desenvolver tanto, porque como os glóbulos vermelhos são ou forma de alvo, ou forma de meia-lua, ou um pouco mais esféricas, não têm aquela forma ideal para poder passar nas arteriolas também e pode provocar este tipo de cansaço. Ok? Agora, isso é algo de genético, não é adquirido. Isso vem porque nos nossos genes, junto da nossa família, há pessoas portadoras deste gene. E se ambos os pais são portadores deste gene, a sobrevivência dos filhos é mais delicada. E pensa-se que sensivelmente apenas 25% dos filhos poderão sobreviver. E as senhoras são muito mais favorecidas com isto, porque o simples facto de serem menstruadas alivia a carga da falta de oxigênio na periferia. Parece incrível, mas é verdade. Porque como vão perdendo mais sangue, têm que produzir sangue novo, mais recente, e esse carrega um bocadinho mais de oxigênio. E habitualmente, quando chegam à menopausa, as senhoras começam então a sentir este cansaço maior devido a esta questão da talassémia. Agora, tudo isto pode ser estudado e no aconselhamento matrimonial deveríamos ver se eventualmente há situações destas em ambos os cônjuges para evitar complicações. Ou então alertar, as pessoas que querem casar, tudo bem, nada contra, mas poderá haver estas pequenas limitações dadas a pequenos defeitos. Mas, por exemplo, se houver, por acaso, alguma doença que vá, algum vírus, alguma bactéria que vai destruir os glóbulos vermelhos, a anemia também se manifesta. Ou então, por perdas, como, por exemplo, o que falámos em relação às plaquetas. Não há possibilidade de estancar a hemorragia, então a pessoa perde muito sangue, não consegue refazer o sangue que foi perdido e então tem uma anemia, tem um déficit de glóbulos vermelhos. Portanto, tudo isto tem que ser estudado, tem que ser visto, tem que ser avaliado e seguido de forma regular. Doenças, por exemplo, ou tratamentos, por exemplo, como uma hemodiálise, pode eventualmente destruir mais plaquetas e glóbulos vermelhos. Portanto, tudo isso são situações que podem levar a uma doença ligada ao sangue diretamente. Eu estou a falar de algumas, mas há muitas mais. Não estou a esgotar o tema. Claro, claro que não. Olha, e já agora, estamos rapidamente nos aproximando do fim do programa. Então, o sangue é um órgão. O que é que eu posso fazer para ter um bom sangue? Quem sabe como é que eu posso detectar precocemente uma anomalia? Quais são as recomendações para eu ter um sangue saudável? A nossa alimentação tem uma influência imensa sobre esta questão da circulação em geral e na qualidade de sangue também. De uma forma geral, e toda a gente sabe, é de conhecimento público que uma das partes fundamental
na formação do sangue e é o ferro, a quantidade de ferro. Portanto, nós precisamos de ferro, que é um componente fundamental da hemoglobina. Ok? Agora, este ferro não é semelhante ao ferro da construção civil, nem é absorvido da mesma forma. Qual é a melhor fonte de ferro que nós poderemos ter? É muito simples. Todos os alimentos muito verdes. Espinafres. Por exemplo, toda a gente sabe que o Popeye não tem anemia. É a base da sua alimentação. O espinafre, extremamente rico em ferro. O brócolis, extremamente rico em ferro, em vitamina D. Portanto, vitamina C. Peço desculpa. Tudo quanto são alimentos verdes são a base fundamental do nosso ferro. É comum dizer-se que quem tem uma anemia deveria comer carne mal passada porque, sendo mal passado, tem uma quantidade de ferro maior. Eu levanto um alerta. Muito cuidado, porque se é verdade que a carne tem muito ferro, que é um dos depósitos de ferro que nós temos, também é verdade que esse ferro não é o de melhor qualidade e não é assim tão bem absorvido como tal. Portanto, preferivelmente, alimentação verde, vegetal. Isto é fundamental. E sempre associado a isto, o ácido fólico. Esse ácido fólico existe sob forma de comprimidos, tal como o ferro também, até há associações dos dois. Mas o ácido fólico também podemos encontrar nos mesmos alimentos verdes. Portanto, Deus não fez as coisas por acaso. E quando nos diz que a base da nossa alimentação deveriam ser plantas, Ele sabia porquê. Não apenas porque estamos a prevenir-nos para outro tipo de doenças que não é o assunto agora aqui, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, a aterosclerose, etc., etc., como também no fornecimento dos elementos básicos fundamentais para o nosso organismo. Agora, para que isto seja bem absorvido, é bom que o nosso fígado funcione em condições também. Portanto, não vamos estragá-lo, porque estragando o fígado, estamos, se calhar, a reduzir a capacidade que nós temos de nos prevenirmos contra doenças ligadas ao sangue. Por outro lado, também ter o cuidado de não tomar alguns alimentos que podem acelerar a destruição do sangue. E gorduras em excesso destroem o sangue. Estão também a ocupar espaço que não é o deles, que não deveria ser ocupado por eles. Portanto, há que fazer uma alimentação regrada, ponderada. O exercício físico ajuda a acelerar e a melhorar a questão da circulação sanguínea, portanto, a preservar os canais e a evitar a destruição destas células preciosas que nós temos no nosso organismo. No fundo, um cuidado com a nossa saúde, naqueles 8 pontos que creio que já foram por diversas vezes aflorados, servem para melhorar também a qualidade do nosso sangue. Dr. Filipe, muito obrigado. Dizia Ellen White, uma famosa escritora do passado, mas muito inspirada também naquilo que escreveu sobre saúde, que uma perfeita circulação é uma perfeita circulação de sangue, é uma perfeita saúde. Muito obrigado por ter falado e respondido às nossas perguntas e dos nossos ouvintes neste programa de uma forma tão adequada e tão compreensível. Muito obrigado. É um prazer para mim colaborar convosco e também sou assíduo auditor e visualizador dos vossos programas e agradeço ao Novo Tempo a oportunidade que nos dá de aprender cada dia um pouco mais. Muito obrigado a todos também e foi para mim um grande prazer estar em conversa, em comunicação convosco. Muito obrigado e até ao próximo programa. Obrigado também a si que nos acompanhou em mais este programa Vamos Falar de Saúde, aqui na Novo Tempo e na RCS. Queremos estar consigo mais vezes, por isso
acompanhe-nos neste programa, e se quiser colocar alguma pergunta, algum comentário, já sabe, os nossos contactos, programas@novotempo.pt, e o número de telefone 933 93 9291. Tudo dito por hoje, que tenha saúde e até uma próxima oportunidade.